Belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar. Brilhar como o quê? Brilhar como o sol, porque hoje nós vamos continuar o assunto de fração. Ô gente, fração, ou você ama ou você idolatra, porque não tem como odiar fração. Fração é uma coisa fofa. E eu e o Hermes, olha que você vê, esse cara gente boa, tamo junto para te passar de uma maneira bem suave o conteúdo de frações, beleza? Então, vamos começar. O tema da aula de hoje é frações em números decimais. Então, ao mesmo tempo que nós vamos concluir o raciocínio de fração, nós vamos iniciar o raciocínio de número decimal, beleza? Então, vamos ver o que a gente vai aprender na aula de hoje. Olha, nós vamos aprender a reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionárias e na forma decimal e estabelecer relações entre essas representações. Ô professor, mas espera aí, como assim estabelecer uma relação? Então, ó, hoje nós vamos ver algumas operações com frações e depois nós vamos ver essa relação na próxima aula, fechou? Então vamos ver? Multiplicação entre frações. Eu não sei se você lembra, mas lá no passado você aprendeu multiplicação de fração. Só que eu vou mostrar de maneira tanto algébrica quanto geométrica como que nós vamos operar. Olha que interessante. Veja como vamos calcular o seguinte produto. Esse bonequinho aqui é, na verdade, o meu amigo, gente. Abraço, Carlos. É um aluno fantástico que está aqui com a gente brilhar nessa aula juntos. Então, eu quero multiplicar 4/5 vezes 1/2. Como que eu faço isso geometricamente? Olha que bacana. A primeira coisa que eu vou representar é a parte verde. E a parte verde vai estar conectada com a fração 1/2. Então, observe comigo na figura, eu tenho um retângulo e parte desse retângulo é representado pela fração 1/2. Bacana demais. Agora, observe a outra figura. A outra figura é a parte rachurada relativa a 4/5. Então, olha que interessante, eu pego o mesmo retângulo, um retângulo de mesmo tamanho, e eu vou dividir em 5 partes e colorir 4. Agora, olha que interessante. Quando eu faço o produto de duas frações, na verdade, eu quero saber qual que vai ser a parte em comum das duas regiões que anteriormente eu citei. Então, olha o desenho. Você concorda que, sobrepondo as figuras, concorda que eu tenho uma região que é comum a tanto a região azul quanto a verde? Então, essa parte é relativa ao quê? A 4/10. Galera, presta atenção aqui, ó. Eu vou até apontar para você. Onde que é 4/10? Eu estou pegando essas 4 partes aqui e colocando sobre as 10 partes no total. Fechou? Ó, Lucas, mas e se eu tiver várias frações, né? Porque tem hora que o exercício é cabuloso. O exercício é para deixar o nosso coração movido a ódio? Não. Tem que ter uma solução para isso. Então, qual que vai ser o método algébrico, a técnica? O produto de dois números na forma de fração é um número na forma de fração que tem como numerador o produto dos numeradores e como denominador o produto dos denominadores. Nó, Lucas, nó, ó, até fiquei meio zonza aqui, foi muita informação. Gente, simples. O de cima vai ser o produto dos de cima, o de baixo vai ser o produto dos de baixo. Simples assim, mas eu tenho que te passar a informação mais técnica, porque é necessário que você entenda também a matemática de maneira mais formal, beleza? Então, na fração que eu estava pegando, nas duas frações, o que eu vou ter como resultado? 4/5 vezes 1/2 é a mesma coisa do que 4 vezes 1 dividido por 5 vezes 2, que é a mesma coisa do que 4/10. Então, multiplicação de fração é uma coisa tranquila. Só que agora nós vamos ver vários exemplos para você ir conectando as ideias, beleza? Então, vamos com fé. Primeiro exemplo, 5/4 vezes 3/11. Do mesmo jeito, eu vou multiplicar os de cima sobre a multiplicação dos de baixo. Vamos ver? Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 3 dividido por 4 vezes 11. Que é a mesma coisa do que 15/44. Belezinha? Então, multiplico os de cima, multiplico os de baixo e monta a fração final. Tranquilo? Então, segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho 3/7 vezes 2/9. O que eu vou ter aqui, turma? Novamente, multiplico os de cima
e divide pela multiplicação dos de baixo. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2 dividido por 7 vezes 9, que é a mesma coisa do que 6 sobre 63, ou 6/63, que é equivalente a 2/21. Só lembrando, turma, como que eu gero essa fração equivalente por último? Eu divido a fração 6/63 em cima e embaixo por 3, beleza? Porque ambos os termos são divisíveis por 3. Na paz? Na paz. Momento de você pegar uma aguinha, entendeu? Ó, pega uma aguinha na sua casa, entendeu? Ajeita a poltrona, porque agora o bicho vai pegar. Então, vamos continuar com os nossos exemplos. Exemplo 3. Exemplo 3, 3 frações. Então, eu vou aumentando a quantidade de frações para você pegar a ideia. Vamos ver? Vai ser o produto dos de cima dividido pelo produto dos de baixo. Então, vai ficar assim. 1 vezes 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5 vezes 10, 100. Tranquilo, sexto ano? Bacana? Agora chegou o momento que eu amo esse momento. Heron, você vai amar também. Você vai amar também esse momento. Errei, é Hermes. Hermes, você também vai amar esse momento. Nós estamos juntos. Inverso de uma fração. Inverso de uma fração é uma coisa linda e eu vou te provar que é uma coisa fácil. Quando que uma fração é o inverso da outra? Olha o slide. Quando o produto de duas frações é igual a 1. Então, por exemplo, imagine as duas frações, 2/3 e 3/2. Quando eu efetuo esse produto, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 vezes 3 dividido por 3 vezes 2, que é a mesma coisa do que 6 sobre 6, que é 1. Olha que doido, turma. Foca no slide. Concorda comigo que 2/3 e 3/2, eu só troquei a posição entre o numerador e o denominador? Ah, professor, que chique. Então, quando troca, quer dizer que os números são inversos? São. Os números são inversos. Então, dica final, troca numerador com denominador. Você gera a fração inversa da primeira. Simples demais. E você vai ver que isso vai ser um pré-requisito fantástico para a gente em divisão entre frações. Vamos ver? Eu tenho algumas propriedades que ajudam a manipular a multiplicação entre fração. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque imagine um menino chamado Roberto. Imagine, ó, fecha o olho e imagina um menino chamado Roberto. O menino chamado Roberto, ele está se deparando com multiplicação de fração que vai gerar em cima e embaixo números grandes. Números, nossa, cabulosos. Aí eu tenho que ajudar esse aluno Roberto a pensar o seguinte: existe uma forma da gente simplificar antes. Porque imagina, você lá no final simplificar uma coisa que você poderia ter feito lá no início. Então é esse tipo de raciocínio que nós vamos focar na aula de hoje. Então vamos ver? O que é o cancelamento? É uma técnica utilizada para facilitar a determinação de um produto, ou seja, de um resultado. Então eu tenho dois casos que é para a gente ficar atento. O primeiro caso é quando existem fatores iguais no numerador e no denominador. Então olha para você ver, eu tenho esse produto de frações. Você concorda que tanto em cima como embaixo eu tenho fatores iguais? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o 5 e o 5, o 4 e o 4. Então o que eu posso fazer? Eu posso cancelar fatores iguais, que estejam um no numerador e outro no denominador. Então vamos ver? Eu vou cancelar o 4 dessa maneira e eu vou cancelar o 5 dessa maneira. Então o que vai restar? Vai restar o quê? 3/19. Ô turma, pensa comigo aqui. Pensa de uma maneira tranquila. Você concorda que, em vez de você gerar um número grandão, para depois você simplificar, você simplificou antes? Concorda? De um jeito mais tranquilo, de um jeito mais prático? Então é esse raciocínio que eu quero passar para você. Porque tem hora que você vai precisar utilizar esse em problemas. Beleza? Então vamos ver mais um exemplo? Agora o caso 2, quando existem múltiplos de um mesmo número no numerador e no denominador.
Então, imagine aqui o seguinte, 4/9 vezes 7/6. Você concorda que 4 e 6 são múltiplos de um mesmo número? Por exemplo, o 2. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Então, eu vou dividir o 4 por 2 e o 6 por 2. O que eu vou ter como resultado? Eu vou ter 2 e 3. Ou seja, antes eu tinha 4 e 6. Agora eu vou mexer com 2 e o 3. Tradução. Vai ficar 2 vezes 7 sobre 9 vezes 3, que é a mesma coisa do que 14 sobre 27. Tranquilinho, turma? Na paz. Então, a gente está evoluindo. Olha, eu te ensinei a multiplicação entre frações e agora eu estou te ensinando a simplificar um produto. Agora é o meu momento. Eu trouxe até o concorrente do Pikachu para a gente disputar isso daqui junto. Porque, ó, agora o bicho vai pegar. Então, eu quero que você faça uma academia, tá? Fica assim, ó, na sala, vai fazer um fit dance, porque agora o bicho vai pegar. Eu tô até me alongando, porque olha esse cabuloso que a gente vai resolver. Nu! Nu! Meu Deus do céu! Ó, o sangue até tá picando aqui, meu Deus! Ó, vamos ver aqui agora, ó. 24 sobre 21, vezes 49 sobre 60, vezes 30 sobre 72. Eu quero um desafio para você aí de casa. Fala rápido isso aí 3 vezes pro espírito. Você vai ver o que vai acontecer com a sua voz. Então aqui, ó. Gente, respiração. Ó. Limpa os melecão, vai dar tudo certo. Então aqui, ó. A ideia aqui é o seguinte. O que dá pra gente fazer aqui? Dá pra gente fazer o seguinte, ó. O 24 com 72, ambos são divisíveis por 24. Então, eu vou dividir 24 por 24, 1. 72 por 24, 3. Beleza. Agora, eu vou pegar o 49 e o 21. Olha pra você ver que interessante. 49 dividido por 7, vai dar 7. 21 dividido por 7, vai dar 3. Agora, eu vou pegar o 30 e o 60. Ambos são divisíveis por quanto, turma? Por 30. Então, vamos ver aqui. 30 por 31, 60 por 32. Pronto. Fofo demais. Aí agora, tá vendo esses números coloridos? Agora você vai multiplicar só eles, ó. Agora é agilidade. Agora é agilidade. Então, ó, vai ficar o quê? 1 vezes 7 vezes 1 sobre 3 vezes 2 vezes 3. O que eu vou ter aqui? 7 sobre 18, ó. Aquele cabuloso tornou esse pequenininho, concorda? Então dá pra gente relaxar tranquilo em multiplicação, só ficar atento com algumas coisas, beleza? Agora a divisão entre frações. Então, como que nós vamos articular aqui? Eu tenho 3 tipos de modalidade. Divisão de um número natural por uma fração, divisão de uma fração por um número natural e divisão de uma fração por outra fração. Então acompanhe comigo o exemplo. Natália, minha amiga, beijo Natália, professora de geografia, ela ama estudar geografia. Observe o seguinte, tinha 2 barras iguais de chocolate. Ela dividiu cada uma dessas barras em 4 pedaços iguais, entregando cada pedaço a uma colega da sala. Quantas colegas receberam pedaços desses chocolates? Gente, você concorda que é um raciocínio simples? Eu tenho uma barra, 2 barras na verdade, e eu vou picotar em 4 partes, cada barra. Vamos ver? Olha que interessante. Eu tenho uma barra em cima e uma barra embaixo. Cada pedacinho significa que é um quarto, concorda? Então, olha que interessante. Se cada pedacinho equivale a uma amiga, quantas amigas a Natália conseguiu dar esse chocolate? Para 8. Não vão ser 8 pedacinhos? Então, eu tenho 8 colegas aqui para a Natália começar a partilhar o seu chocolate. Belezinha? Sim? Agora, vamos para um momento mais técnico. Qual é o quociente da divisão de 1/3 por 2? Momentos estranhos. Aí você deve estar olhando para mim assim, professor, eu entendi o primeiro. Professor, eu entendi tudo. Agora você vem com o número. Calma, eu vou te mostrar a ideia por detrás da divisão. Então vamos ver aqui, ó. Imagine o que é 1/3. 1/3 vai ser uma parte colorida em 3. Beleza? O que vai acontecer aqui, turma? Eu não quero dividir essa parte colorida em 2 partes, não é? Então, acompanhem comigo aqui.
Se eu vou dividir essa parte colorida em duas partes, eu vou ter uma parte menor, que se equivale a quanto? A 1/6. Ah, professor, então é simples, é pegar o que já está colorido e dividir por 2? Só isso. Vamos ver aqui agora. Qual é o quociente da divisão de 3/5 por 1/10? Qual que vai ser o quociente, turma? De novo, eu vou esboçar o que é 3/5 e eu vou esboçar o que é 1/10. Olha que interessante. Quantas vezes esse 1/10 cabe dentro de 3/5? Quantas vezes? Olha que interessante. 6 vezes. Enxergam isso? Vão ser 6 retângulozinhos. Então, 6 vezes. Mas a gente precisa padronizar isso, concorda? Como que a gente vai fazer isso, turma? Olha que interessante. Na divisão de uma fração por outra, multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. Então, vou te dar um exemplo anterior, para você se tocar e ver que vai dar tudo certo. Olha que doido. 3/5 dividido por 1/10. O que é 3/5 dividido por 1/10? É a mesma coisa que 3/5 vezes 10 dividido por 1. 10 dividido por 1. Lembra da palavra inverso? Ah, professor, é para esse momento. É para você colocar a cabeça para funcionar, para pensar muito. Então aqui, ó, vai ficar 3/5 vezes 10 sobre 1, que é a mesma coisa do que 30 sobre 5, que é a mesma coisa do que 6. Pronto, caminho fofo, bonitinho. Agora vamos fazer um outro exemplo? Então aqui, ó, 3/5 dividido por 7/9. Vou conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Vamos ver? Então, 3/5 vezes 9/7. Vai ficar o quê? 27 sobre 35. Agora, segundo exemplo. Segundo exemplo tem um número natural e em seguida tem uma fração. Como que eu faço, Lucas? Agora, você vai ver que você vai sambar na matemática. Vamos ver? Então, aqui, 2 dividido por 3/5. Eu conservo a primeira. Só um feedback. Olha para mim. Olha para mim. Você vai ver que vai dar tudo certo. Por quê? 2 é a mesma coisa do que 2 sobre 1. É a mesma coisa. Então, aqui, ó, 2 sobre 1 vezes 5/3. Vou multiplicar os de cima e multiplicar os de baixo, normal. Então, vai ficar o quê? 10/3. Lembrando que 5/3 é o inverso de 3/5. Belezinha? Agora, só para a gente aquecer para o próximo encontro, para eu te dar um spoiler do que você vai aprender no próximo encontro. Ó, 10º, 100º, milésimo. Isso aqui significa a mesma coisa de quanto, turma? É a mesma coisa do que 3/10, não é? Só que uma outra representação possível para 3/10 é a representação decimal, que é quanto? 0,3. Começou a mexer com decimal, é para o coração agitar. Vamos ver aqui, ó. Agora eu tenho aqui 28 partes coloridas, só que em 100 partes. Então, qual que vai ser a fração relativa? 28 centésimos, beleza? Que é 0,28 em decimal. Agora, eu tenho aqui um cubinho colorido dentre 1000. Então, vai ser 1 milésimo, 1 sobre 1000 ou 0,001. Beleza? Tranquilo? Agora, pessoal, essa parte de transformar fração para número decimal, eu vou te dar só um exemplo como que faz, mas na próxima aula a gente vai concluir direitinho. Então aqui, ó, 8/5 é igual a 1,6, basta dividir 8 por 5 para gerar esse decimal. E para você gerar o decimal 0,25, você divide 1 por 4. Eu vou te dar as técnicas possíveis para você realizar isso. Belezinha? Sim? Agora, as nossas referências bibliográficas são esses 2 livros que eu utilizei aqui. E, para a gente fechar o nosso encontro magnífico, eu te falo um negócio. A vida é uma escalada, mas a vista é ótima. Fique com Deus e até o futuro. Valeu, turma!